Quem está acompanhando a reprise de Cuidado com o Anjo no SBT já reparou que os conflitos da novela estão praticamente todos resolvidos. E quem viu a novela nas outras exibições já deve estar lembrando que tem muita Malu e João Miguel pela frente. Mas o que tem para acontecer? Por que tanto esticamento? A verdade é que Cuidado com o Anjo praticamente muda de sinopse. E hoje eu vou te explicar em detalhes o porquê. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você curte entender por que algumas novelas, do nada, mudam de história ao longo da exibição, esse é o seu canal. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no Almanaque Latino. Clicando no sininho, você é avisado cada vez que um novo vídeo é lançado. Assim, você não perde nada e ainda contribui para o canal chegar a mais e mais pessoas. Hoje, o programa foi feito por noveleiro raiz, Cuidado com o Anjo, protagonizada por Maite Perrone e William Levy. Até é o assunto, mas mais que isso, ela é o nosso objeto de estudo para um tema que eu particularmente amo. É das coisas que eu mais adoro fuçar, aprender e estudar. Roteiros, trocas de autor, esticamento e muito mais. E aqui você vai ver como um termo que a gente costumeiramente fala não tem muito sentido. Por exemplo, eu já vi muita gente usar expressões do tipo eu não gosto das novelas da Maite Perrone. Óbvio que eu entendo que a pessoa está se referindo às novelas onde a estrela é a protagonista, mas fica difícil não pensar. Mas a Maite Perrone, assim como qualquer atriz, não é quem escreve, quem contrata, quem decide o que acontece ou não numa novela. Cuidado com o Anjo foi produzida por Nathalie Lartilow em 2008, a partir de uma história original da autora cubana Delia Fiadio, chamada Una Muchacha Llamada Milagros. Nessa versão mexicana, o texto foi adaptado pelo escritor Carlos Romero. Sob a encomenda desta ser uma novela idealizada para o horário da tarde no México, coube ao escritor buscar elementos que conversassem com o público daquela faixa. Por exemplo, sem mexer crucialmente na história, ele trocou a concretização do abuso sofrido pela protagonista pelas mãos do galã por uma tentativa de abuso. Eu não quero nem entrar na questão moral aqui para não fugir do tema, mas é para falar sobre como as mudanças de uma história são pensadas. Também veio dele a ideia péssima da menina, filha do João Miguel, que conversa com a vovozinha morta. Um artifício que, inclusive, eu lembrava de aparecer menos, mas PQP, como mostra isso? De resto, a novela é bem fiel ao original, com o desenrolar quase igual. Digo, o Leopardo e a trama sobre a mulher de dupla personalidade tem bem a cara de um esticamento, mas ainda pertencem à trama que deu origem a Cuidado com o Anjo. É totalmente natural aparecerem personagens no meio do caminho para irem dificultando o final feliz dos protagonistas. Mas você vai notar que, de repente, a novela tem uma mudança bem drástica. O ponto mais específico para você entender que o argumento de Una Muchacha Llamada Milagros acabou é quando finalmente a Estefânia, a personagem da Ana Patrícia Rojo, é presa. Mas Cuidado com o Anjo não era aquela novela que vem sendo escrita conforme a coisa vai sendo gravada. Não! Era uma novela meio sob encomenda e a adaptação era quase fechada. Só que o sucesso da novela fez esse planejamento ir por água abaixo. A Televisa decidiu que ia esticar a novela. E aqui vai outro exemplo daquilo que a gente sempre martela no Almanaque Latino. Na indústria da novela mexicana, diferente da novela brasileira, o grande dono daquele produto é o produtor executivo, no caso Nathalie Lartilow. Por exemplo, foi ela a decidir como essa emenda ia ser feita.
O escritor Carlos Romero já tinha feito seu trabalho e, provavelmente convidado, se recusou a esticar ainda mais essa novela. Não tem problema, Natalie contratou Maria Antonieta Calú Gutierrez para dar continuidade à história, mas Calú Gutierrez não ia seguir adaptando propriamente Una Muchacha Chamada Milagros. Elas selecionaram outra história da Delia Fiadio que, na opinião delas, fazia uma emenda com a história que eles estavam contando até aquele ponto. A sinopse partiu de uma radionovela chamada Siempre Te He Querido, adaptada para a TV venezuelana com o título de Marta e Javier. Vou contar brevemente a sinopse. Um estudante de medicina, o Javier, se apaixona pela filha do dono do hospital, a Marta. Mas, pelo menos no começo, só ele que gosta dela. Os dois sofrem um grave acidente, onde a Marta fica cega. O médico decide então virar um cirurgião oftalmologista com o objetivo de devolver a visão da amada. Ele parte para o exterior, se especializa e tudo mais, e regressa para reiniciar o tratamento da Marta. Mas ela ignora que esse médico é justamente o Javier. Notou como Cuidado com o Anjo não vira isso, mas quase isso? Também não vou entrar na questão da credibilidade dessa história, porque o universo da Delia Fiadio é mesmo do conto de fadas, mas esse em específico eu sinto que funciona mais como radionovela, ou nem isso. Não faz sentido ela não reconhecer o médico como o grande amor da vida dela, por mais que ela só escute a voz dele. Em Cuidado com o Anjo, também não soa tão crível que o João Miguel passe a dizer que se chama Dr. Estevão Cisneiros, para que a Malu não saiba que é ele. Ele sequer disfarça a voz. E aqui eu nem culpo a canastrice do William Levy, e sim a total falta de orientação do diretor da novela para existir um fiapinho de veracidade nisso. Mas você notou que o acidente em si, por exemplo, acontece diferente em Cuidado com o Anjo. Aliás, a cegueira da protagonista vem com o tiro na peça de teatro, mas a dificuldade da operação é aumentada a partir de um novo desentendimento entre a Malu e o João Miguel, com uma das cenas mais delirantes da TV mexicana. Sorte a nossa, porque gerou um dos melhores memes das novelas mexicanas de todos os tempos. E eu acho que vi aqui o porquê dessa escolha. Nas duas histórias, o galã é o responsável pela tragédia da mocinha e tenta remediar isso de todo jeito. Outro ponto que eu queria comentar é que a entrada da Calú Gutierrez não vem especificamente a partir do capítulo X. Ela sim teve liberdade de ir alterando coisas em cima do texto que o Carlos Romero já havia entregue e que ainda estava em produção. Quer um exemplo? A personagem Ana Júlia, interpretada pela Michelle Vietti, e que é uma assistente da Malu na etapa dela como atriz, já aparece desde antes, meio sem importância no enredo, mas efetiva função ela passa a ter a partir dessa nova etapa que se desenha na novela. Quando Cuidado com o Anjo troca de história e de mãos, é comum rolar muita mudança, inclusive no elenco. Alguns atores deixam a novela. René Strickler e Maya Michalska, por exemplo, já tinham mais do que esgotado a história. E olha só uma coisa curiosa, a Malu mente pro Leopardo dizendo que ela consegue ver, pro ator poder deixar a novela sem parecer que o personagem abandonou a Malu numa hora tão tensa. É comum também os escritores tentarem encaixar os personagens que a novela já tinha num perfil que a nova história possui. A Ofélia, por exemplo, vivida pela Laura Zapata, que era a sogra megera do João Miguel, passa a ter funções em Cuidado com o Anjo como se fosse a mãe do João Miguel, um papel similar, tipo uma tia. Porque pensa, já fica meio injustificável a presença daquela senhora na casa do João Miguel,
depois dela querer a prisão do genro tantas vezes. Agora, o grande desafio foi o perfil profissional do protagonista. No começo de Cuidado com o Anjo, João Miguel é um psiquiatra muito bem sucedido. Com a cegueira da Malu em cena, ele do nada me solta: mas você sabia que a minha primeira formação foi a oftalmologia como meu pai? Sim, ainda me soltam um como meu pai para ficar mais cínico. E eu admito que a minha memória me traiu, porque eu lembrava dele partir do nada para virar um oftalmologista e não, até formado bonito já era. Só que eu admito que por mais que todo mundo ache tudo isso ridículo, eu sinto que toda essa estupidez é o que faz a novela valer a pena depois. Porque Cuidado com o Anjo já estava muito longa e ainda vinham meses pela frente. Embora não manteve o mesmo ritmo, eu senti que a Calu Gutierrez sim conseguiu segurar alguma atenção na novela. Até porque, na minha percepção, ela acertou num ponto que o Carlos Romero errou na novela. Era comum as tramas paralelas de Cuidado com o Anjo na parte inicial pipocarem em alguns capítulos e sumirem completamente nos capítulos seguintes. Quer um exemplo? Aquela trama ali da Rosa, vivida pela Charlene, que ficou capítulos e mais capítulos meio esquecida no hospital após sofrer um acidente. Calu Gutierrez, ao menos, deu mais continuidade nas histórias secundárias sem fazer os personagens sumirem. Mas isso também causou um efeito colateral não tão legal. Vicente, o namorado da Rosa, interpretado pelo ator Jesus More, mudou completamente de personalidade na nova etapa. De rapaz que lutou e se esforçou para se levantar da cadeira de rodas e recuperar o amor da namorada, passa a ser praticamente um vilão, ou aliado do vilão, e ele não foi o único que mudou de personalidade. E nessa linha de cansaço, faltou um certo fôlego para Calu Gutierrez entregar últimos capítulos mais emocionantes. Eu nem vou citar, mas já citando, o parto de calça jeans, porque ali o surrealismo é uma questão mais dos diretores do que da escritora, mas me chamou a atenção o desfecho completamente sem graça e desgastado do enredo. Mas isso nem é assunto para agora, porque assim como alguns escritores, eu também já estou desgastado e acho que é hora de finalizar o programa de hoje. Gosta de adentrar nos meandros da escrita noveleira? Você acha a mudança de Cuidado com o Anjo sutil ou brusca? Deixe seu like, seu comentário e até a próxima!